Recording, olá pessoal, boa noite, estamos aqui diretamente dessa transmissão ao vivo com mais uma aula de Teoria Geral do Direito Civil, aqui no curso de Direito da Universidade Federal da Bahia. Para mim é um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, introduzindo-os no tema do mais importante ramo do direito, que é o direito civil. Desculpem lá os outros, mas, como diria o Garfield, é difícil ser modesto quando ser o melhor. E estamos aí com vocês, batendo esse papinho. E, gente, para quem está começando agora, lembro, vou repetir algumas questões que são importantes ficarem aqui gravadas, né? Lembrando, letra A prova, a gente já combinou no primeiro dia, farei uma avaliação, provavelmente objetiva, na penúltimo dia de aula, e aí a gente tem a avaliação seguinte. Para quem precisar fazer uma segunda chamada ou não conseguir ter nota boa suficiente na primeira prova, tem uma segunda chance, tio Pamplona ajuda e colabora com o pessoal, aí você me apresenta um artigo, né, jurídico sobre um dos temas tratados no seu tema, aí você apresenta na última aula para que eu possa fazer, quem sabe, uma segunda chamada ou dar uma melhorada aí na nota, porque para o objetivo dá para fazer a nota imediata, então você já sabe. Se você se deu bem, fique feliz, vá com as suas férias. Se você se estrepou, você ainda vai ter uma semana para tentar melhorar um pouco a sua situação. Beleza? Tranquilo? Sem medo de ser feliz. E vamos lá bater um popinho aqui de conversar um pouquinho sobre o nosso tema. Nesse ponto, o que a gente já conversou? No primeiro dia de aula, nós tivemos uma visão geral do direito civil brasileiro, né? Nós introduzimos uma noção geral do direito civil, trabalhamos o objetivo, a finalidade da teoria geral do direito civil, o conceito de direito civil, etiologia, terminamos com a lei de introdução, né? Que chamava lei de introdução ao Código Civil, hoje chama lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? E esse assunto foi o que a gente começou a aula passada, né? Já entrando no estudo das pessoas, da personalidade jurídica em geral. Aí falamos da personalidade jurídica, dos conceitos de capacidade jurídica, das modalidades de capacidade no direito brasileiro pós-Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E aí começamos a falar da pessoa natural, né? Trabalhar o tema da pessoa natural, verificamos a noção do nascimento, trabalhamos a questão do nascituro, né? E começamos a falar especificamente das características dessa pessoa natural. Trouxemos alguma reflexão sobre o conceito de personalidade jurídica, né? Compreendendo como uma ficção jurídica, né? Como esse atributo genérico para ser sujeito de direitos e obrigações, e, ao remeter a isso, fizemos uma reflexão interessante sobre a figura da pessoa jurídica, mas que a gente ainda vai aprofundar, né, cada uma das modalidades da pessoa jurídica em um tópico posterior, né? Aí, o que a gente vai trabalhar agora? Nós vamos trabalhar o tema, né, da pessoa natural ainda. E quando nós falamos da pessoa natural, nós falamos da capacidade, né, da capacidade absoluta, que pós-modificação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela se limita a situações do menor de 16 anos, né? Então, ou com 16, 17 anos, ele é relativamente capaz na forma da modalidade também de outras hipóteses que a gente explicou lá na aula passada. Tudo isso aqui é um revival da aula passada, toda a série da Netflix, né, muitas vezes começa lá com uma sinopse do episódio anterior, é mais ou menos essa ideia que nós estamos fazendo aqui. Deixa eu melhorar aqui o ar-condicionado, está todo em cima de mim, aí o velhinho aqui morre de frio, tentar jogar mais para o alto aqui, né? Ok. E aí, nesse ponto, a gente tem algumas características sobre a pessoa natural que nós temos que trabalhar. Eu quero falar um pouco, para você ter uma noção do meu livro, no volume 1 do Direito Civil, eu já dei mais ou menos até a página 151, né? Pegando a emancipação. Nós vamos falar agora sobre nome, estado, registro e falar sobre a extinção, sobre a morte.
dando tempo, nós já iniciaremos, não dá para encerrar tudo hoje, o tema dos direitos da personalidade. Todo mundo captou? Está todo mundo vivo aí? Todo mundo aí está entendendo? Faz um joinha pro tio entender que está todo mundo entendendo, beleza? Fiquei feliz. Nesse ponto, o que a gente precisa falar? O artigo, nós temos que trabalhar aqui o tema do nome, o nome civil. O nome é algo que é a identificação do indivíduo. A questão de nome, muitas vezes eu nem ensino quando estou falando de pessoa natural, né? Por quê? Porque essa é também um atributo da personalidade e aí a gente pode trabalhar isso na aula específica de direito da personalidade. Só que parece-nos interessante falar um pouco sobre o nome da pessoa natural, né, ou da pessoa civil, né? Por quê? Porque a expressão nome civil é o sinal exterior mais visível de sua individualidade, né? Aqui a gente precisa entender, com base no artigo 16 do Código Civil de 2002. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. E aqui é importante a gente explicar algumas partículas do nome, né? Por quê? Porque o nome identifica a pessoa, seja o indivíduo, né, quando pensamos na pessoa natural, seja a pessoa jurídica, quando a gente verificar isso também como um atributo com aspectos econômicos. Mas o nome mencionado no Código Civil, ele fala de prenome e sobrenome. A expressão nome, ela é genérica, ela é ampla para identificar o indivíduo. Então, a gente precisa entender que quando fala sobre nome, né, nós estamos falando do nome completo da pessoa, né? Qual é o meu nome? Vocês sabem qual é meu nome? Meu nome é o nome de ator de novela mexicana, porque eu sou Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho. É muito nome, é mais nome do que gente. Então, meu nome artístico, eu limitei a Rodolfo Pamplona Filho, ou Rodolfo Pamplona, ou como vocês me chamam de um monte de apelido, não tem problema, tem Pamplis, tem qualquer coisa, eu estou valendo, aí não tem problema. Teve uma época que Pablo, a gente resolveu colocar no nosso livro, lá no Manual de Direito Civil, umas figurinhas desenhando, né? E aí ele resolveu batizar de Pablito e Pamplis, né? PP, para ficar uma coisa assim da literação, né? Mas o que a gente pensa? Esse pré-nome é o chamado nome, para quem tem uma origem cristã, o nome, nem lembro da cristã, porque isso também tem outras religiões, né? O nome de batismo, né? Nosso pré-nome, que pode ser simples ou composto, né? O meu caso é um nome composto, Rodolfo Mário, né? Mas, nesse ponto, eu não uso o Mário com frequência. E o sobrenome? O sobrenome é chamado, e isso aqui é um resquício, talvez, de um machismo estrutural do sistema, era chamado de patronímico, que era o nome de família, né? O nome de família é, tradicionalmente, no direito brasileiro, é colocado no final deste nome, né? E como é que a gente trabalha essa questão, né? Quando ele fala desse sobrenome. No sistema brasileiro, na cultura brasileira, tradicionalmente, o último nome é o nome da família que corresponde ao nome do pai, né? Mas perceba que isso é uma questão cultural brasileira. No sistema espanhol, por exemplo, o nome paterno vem antes, né? Então, por exemplo, e não que o sistema lá seja menos machista, mas, por exemplo, quando eu estava fazendo o curso na Espanha, era comum, né, essa ideia de Rodolfo Mário Veiga Pamplona, as pessoas me chamavam de Senhor Veiga. Por quê? Porque era o meu primeiro sobrenome, que no meu caso ainda era pior, porque era também o nome de meu pai, que não tinha nome de minha mãe, que o meu nome era igual ao de meu pai,
né? Acharam que era muito grande. Meu pai é Rodolfo Mário Veiga Pamplona, eu fiquei Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, né? Mas perceba, né, se tivesse também o nome de minha mãe como meu irmão teve, ainda ficava maior. Mas é uma característica do sistema. E, tradicionalmente, é algo que decorre de uma estrutura secular, da família patriarcal romana, né? Mas é preciso compreender, até porque vocês estão no começo do curso, né? Seja de direito, ou pode estar no final, no caso do pessoal do BI, né? É preciso explicar que essa ideia de incorporação do nome do marido como nome da família é algo que já foi flexibilizado há algum tempo, em especial pelo vigente Código Civil. Então, na verdade, há uma tradição cultural de se incorporar o nome, do nome masculino ficar depois do nome. Aqui estamos gravando, né? Eu bati sem querer aqui, mas isso pode ser construído de forma diferente pela autonomia dos nubentes, né? E essa é uma circunstância também interessante. Até mesmo, a gente ampliando esse debate para além do meu livro, até mesmo pelo reconhecimento pelo CNJ da possibilidade do casamento homoafetivo. Então, você vai ter 2 homens ou 2 mulheres, né? Então, nesse ponto, obviamente, esse resquício é algo que traz a liberdade. Mas, independente disso, desde o Código Civil de 2002, não há obrigação de incorporar nomes e se houver a incorporação, né, pode ser invertida. Eu posso casar com alguém e incorporar o nome da minha mulher. Ou do meu homem, do meu marido também, eu posso fazer um casamento homoafetivo. São circunstâncias em que a gente pode pensar nesta questão a se trabalhar. Agora, nome, sobrenome, são expressões consagradas pelo uso e que estão positivadas. Mas, muitas vezes, qualquer sobrenome pode ser incorporado pelo casamento, Renan pode sim. Pelo casamento, sim. Ou seja, é uma das modalidades de mudança de nome, o casamento, né? Agora, é preciso entender que o nome da pessoa é, a priori, imutável. Nós, quando escolhemos o nome dos nossos filhos ou filhas, estamos escolhendo alguma coisa que, a priori, é com ânimo de definitividade por toda a sua vida. Existem possibilidades, hipóteses de alteração do nome, mas são situações que se interpretam restritivamente. E essa é uma questão interessante, porque a gente vai falar daqui a pouco, para aprofundar essa matéria, talvez temas bons para trabalhar em artigos, para quem quiser fazer, né? Mas, ainda falando sobre nome é prenome e sobrenome. O sobrenome é chamado, no sistema brasileiro, com frequência de patronímico, né, por causa dessa origem, mas são os nomes de família. E muitas vezes vocês vão ver, na própria lei de registros públicos, uma influência da língua espanhola. As pessoas ainda falam, por exemplo, em apelidos de família. Apelido de família, quando você vê no texto, texto mais antigo, apelido de família é sobrenome. Entende? Então, por quê? Porque sobrenome em espanhol é apelido. Entende? Então, às vezes, isso pode confundir. Por quê? Porque o apelido, propriamente dito, como é que você é chamado Pamplona, Pamplis, ou que nome assim? O apelido Lula, ou Xuxa, o apelido tem um nome mais feinho, chamado hipocorístico. O que é o hipocorístico? É um nome carinhoso, um nome que você utiliza, né, em função de relações familiares ou de amizade, nesse ponto. Por que eu estou fazendo essas observações? E também para o pessoal do BI, que já deve ter estudado metodologia da pesquisa, sabe fazer citação de ABNT, sabe que não deve confundir o sobrenome completo, né, com o agnome.
Que zorra é o agnome? O agnome é esse identificador final de descendência. Por exemplo, filho. O meu sobrenome é Pamplona. Agora, eu estou lá, Pamplona Filho, vírgula Rodolfo. Por quê? Porque teve um Pamplona que não era eu, que não era meu pai. Mas perceba, não existe família filho. Né? Didier Júnior, né? Cunha Júnior, para Dirley. Né? Então, você tenha cuidado, inclusive, quando você faça uma citação, para você não achar que é só botar o último nome. Porque, às vezes, o último nome está lá como um agnome. Filho, neto, segundo, terceiro, ou o que quer que seja, entende? Tá todo mundo entendendo até aí? Tranquilo? Beleza. E aí, a gente já sabe essa questão que o nome é imutável. A priori é imutável. Existem hipóteses restritas que autorizam a modificação do nome. Uma delas, que a maior parte de vocês não deve saber, e a maior parte de vocês já perdeu essa oportunidade, acredito que, quer dizer, pode ser que alguns tenham já o direito civil, pode ser que alguns ainda estejam no prazo, é quando você completa 18 anos. Quando você completa 18 anos, com 18 anos, ou seja, nesse primeiro ano da sua maioridade, da sua capacidade plena, a Lei de Registros Públicos autoriza a alteração do seu nome. Se você não tiver satisfeito do seu nome, ou seja, aguenta um pouquinho, Renan, que eu vou falar disso aí. Né? Essa é uma circunstância em que a Lei de Registros Públicos não exige uma fundamentação. É como se fosse, o nome é realmente uma marca distintiva do indivíduo e você tem que se sentir bem com o seu nome. Né? Aí é uma situação específica em que, com 18 anos, você pode fazer uma alteração, né, digamos assim, sem uma fundamentação muito estrita. O que é que acontece? Né? Essa é uma hipótese de alteração, mas uma alteração voluntária. Você muda o nome se quiser. Né? Existem outras hipóteses em que há uma alteração que é necessária. Qual é a hipótese de alteração necessária? São todas hoje necessárias, são todas hoje ligadas ao estado de filiação. Imagine que algum de vocês não tenha pai conhecido, por exemplo, e alguém venha querer adotá-los. Né? Seja menor, seja maior, você pode adotar alguém maior de idade, né? Basta ter mais de 16 anos, né? De diferença, e aí você adota. A adoção faz com que haja uma incorporação necessariamente do seu nome. Aí é a única hipótese de causa necessária. No passado, o casamento fazia com que a mulher alterasse o nome, mas isso não é mais uma causa obrigatória, é uma causa voluntária. E por isso eu mencionei essa hipótese de cara para alteração. Mas existem outras hipóteses de alteração. Quem quiser o fundamento para a alteração do sobrenome, né, para quem casa, seja homem ou mulher, é o artigo 1565, tá? Do Código Civil, parágrafo primeiro. Mas isso aqui é só para você saber que existe a hipótese. Existe essa possibilidade de modificação voluntária no primeiro ano da maioridade, está no artigo 56 da Lei de Registros Públicos. Anote aí, por favor, a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. Né? Agora, além disso, existem outras hipóteses que se permite a alteração do nome. Quais são? Primeira, a hipótese do nome que gera constrangimento. Perceba, o nome que gera constrangimento é o nome ridículo. Vocês veem, na época que tem censo no Brasil, né, a cada 10 anos aí tem censo, né? Vocês já ouviram até no primeiro e segundo grau, pessoas chamadas 1, 2, 3 de Oliveira 4, esse tipo de coisa. Outro dia eu recebi um vídeo aí
do cara que tinha os filhos Xerox, duplicata, cópia, autenticação, um monte de coisa assim. São nomes que o oficial de registro está obrigado a recusar. Ele não deve pensar tem aquela piadinha que você quis botar como nome do seu filho, Doisberto. Por que Doisberto? Porque meu pai era Zé Roberto e eu sou Humberto. Então, Humberto, Zé Roberto, Humberto, Doisberto. Claro, é uma piada ridícula, mas é ensinando. Né? Nesse ponto, né, é uma situação em que o nome ridículo não deve ser registrado, mas se o for, por uma falha aí do registro ou aquela situação do constrangimento, você pode levar à alteração. Há também na Lei de Registros Públicos a autorização de incorporação, e aí perceba como essa questão é interessante, como aí é utilizada na acepção coloquial, dos apelidos públicos notórios. Ou seja, você pode imaginar, né, e sabe, com as casos, Luiz Inácio Lula da Silva, Maria das Graças Xuxa Peneghel, talvez sejam os nomes assim de apelidos, nomes públicos notórios, talvez mais conhecidos do Brasil, e aí a pessoa incorporou e passou a assinar esse nome. É algo que diz respeito a essa noção da identificação do indivíduo, evitando a exposição ao ridículo. Agora, perceba que precisa fundamentar, né? Porque a noção é dizer, olha, eu fiz o meu mapa astral e agora meu Rodolfo com F não combina bem e eu quero agora um Rodolfo com PH e talvez com um H duplo e em vez de Rodolfo, aí eu boto uns 2 L's. Espera um pouco. O nome é um negócio sério demais. Então, quando você pensa nessa ideia, não é porque não te satisfaça, não é porque você acha que o seu nome está fora de moda, né? O nome pouco comum. Rodolfo até não é um nome raro, mas não é um nome pouco comum, né? Não sei aqui quantos da plateia, mas, por exemplo, Mateus, Marcos, Luciano, Luciana, são nomes muito mais comuns do que Rodolfo. Leonardo, estou vendo aqui. Agora, nomes diferentes. Aqui, a Alanda é um nome diferente. Stephanie, do jeito que está escrito aqui. Naara, Geiel, são nomes mais diferentes. Você pode gostar, pode não gostar. Mas não é uma questão de gosto. O gosto é naquele prazo, e o prazo, vocês ainda não sabem o que é isso, é algo só no próximo semestre, decadencial, né? Nesse ponto fazer. Por exemplo, Marione está colocando aqui. Já sofreu muito com o nome porque pensa que é mulher, porque é um nome que poderia identificar tanto homem quanto mulher. Se essa é uma situação que gera um constrangimento, pode sim gerar essa alteração. Agora, perceba, gente, que não é algo simplesmente da sua vontade, entende? Por exemplo, fazia muito aquela piadinha assim, não, meu nome é Raimunda, aí o pessoal falava, feia de cara, bonita, não sei o quê, isso me consta. Não é isso, entende? É algo que realmente gera uma identificação. Só que, do constrangimento da modificação. Só que tem uma brecha, gente. E há uma brecha. A brecha é justamente a ideia do apelido público notório. Eu tinha uma empregada que se chamava Cleocimar. Ela nunca gostou do nome. E ela sempre se chamava de Cleide. Eu a conheci como Cleide, eu só soube que o nome dela era Cleocimar quando ela me deu a carteira para assinar. Entende? E ela sempre respondeu como Cleide. Então, essa circunstância de ser o nome pelo qual você é publicamente reconhecido dá o espaço para a Lei de Registros Públicos com a devida fundamentação. E, velho, fundamentação não é só Bolodório fala ou não. Fundamentar e fazer prova, ela só é conhecida dessa forma, tá? De haver
modificação de nome. E aí, uma questão muito relevante, extremamente relevante, da contemporaneidade, que é a figura do nome social. Por quê? Porque o que acontece, principalmente com pessoas trans, né? Ou pessoas que se travestem, mas que preferem mudar um nome pela forma conhecida, aí você passa a ser conhecido por este nome, e aí a questão do respeito ao nome social porque, nós vamos falar isso daqui a pouco, porque o próprio nome é um direito da personalidade. É a forma como você se identifica. Então, neste caso, uma coisa é o nome civil, outra coisa é o nome o nome social. O nome social não é necessariamente o nome civil. E isso gera confusão, muita confusão, principalmente com os mais conservadores e que, às vezes, se apegam a uma estrutura, a um modelo anterior e não conseguem respeitar, não tem, talvez, a empatia, ou não tem essa noção de alteridade, de sentir a dor do outro, né? E insistem em chamar só pelo nome civil. São formas diferentes de tutela. O ideal, é óbvio, é que a pessoa que tem um nome social, e isso já foi, ela incorpore isso o mais rápido possível, né, através de uma ação própria na vara de registros públicos, né, para essa alteração. Mas isso depende de uma consolidação. Né? Gente, eu sei que o papo ficou muito bom aí no chat, já tem 64 mensagens e todo mundo falando sobre o dano. O nome social só deve estar relacionado à identidade de gênero? Renan pergunta. Perceba que a lógica de nome social, originariamente, vinha nessa questão da identidade de gênero, mas parece-nos que a gente não pode ser tão restritivo. É a ideia de uma incorporação. Uma noção é nome social, outra coisa é nome civil. Né? E o nome social pode se tornar nome civil a partir do momento que a pessoa efetivamente é identificada por ela. Pegou, Renan? Deixa eu ver Wanderson aqui. É o Anderson. A galera difícil, eles chamam de Painho. Amo qualquer um dos dois. Então, por exemplo, o Anderson, que se escreve Wanderson, né? Mas vai lá, o Anderson é chamado de Painho. Imagine que esse nome, o Anderson, a gente só olha Painho, era um personagem de Chico Anísio, mas Painho, de repente, ele fica publicamente conhecido como Painho. Né? E se candidata a vereador, doutor, professor Anderson Painho. E de haver Painho, pode incorporar isso. É algo que, na verdade, não tem assim um momento mágico, plim-plim, em que você diz, agora já é não. Não, é algo decorrente do uso. Está todo mundo entendendo aí? Rápido a gente começa a perguntar código. Beleza, isso é. Hoje é boa ideia. O pessoal, quando for pergunta, escreve lá, pergunta, isso facilita, porque eu fui entrar no chat aqui agora, tem 64, mas tem muitas coisas engraçadas aqui. Não deixe de olhar o chat, que aí tem coisa aqui interessante. Não estou lendo assim, porque aí é uma forma aqui, ó. Muito bem aqui. Por exemplo, o Renan diz: no interior tinha uma moça chamada Cifirirosa, que tornou-se Amanda, né? Assim, tem o senhor Cletino aqui, é o vizinho. Então, são coisas assim que é complicado, né? Esse não com gêmeos tem coisas assim, sensacionais, né? Por exemplo, eu tive um orientando, o cara é professor, coordenador, inclusive, do curso de Direito em Alagoinhas, né? Gente muito boa, foi meu aluno na graduação e depois no mestrado. Mas o nome do cara é Bacildes. E o que é disso? O pior é o seguinte, é Bacildes terceiro. Porque teve o primeiro Bacildes, ele botou o nome do filho e o neto, ele, Bacildes terceiro. Então, tá lá. Às vezes, a gente acha o nome estranho, mas o cara é gente boa pra cacete, não sei o quê, e já incorporou. Então, não houve, ele não tem nenhum problema com o nome. Mas a primeira vez, né, ela... aí, o que eu assim... É que eu estou tendo aqui. Ninguém chama o senhor Cletino pelo nome, é senhor Creto, pode ser. Bacildes terceiro, é verdade. E gente boa, já fiz até artigo com ele, cara de talento, né? Já viu o imperador Bacildes, o grande? Então, é por aí, né? Então,
O Anderson, como nós estamos respeitando os direitos da personalidade, você prefere que eu não te chame mais de Wanderson ou chame de Painho, ou pode chamar de Wanderson ou de Painho? Tanto faz. Você responda aí, para que a gente... só quem está acompanhando o chat. Então, Painho. Então, Painho, a partir de hoje, Painho... Vamos lá aqui, a gente precisa... Não sei qual é a sua idade, Wanderson, mas se você for da minha idade para cima, aí entenderia a piada que aí ia dizer, o Painho, cadê Cunhã, que é lá na personagem de Chico Anísio, né? O rei Pepino, o breve, né? Então, Painho, vamos lá. Painho é o novo Lula. Muito bem, Painho. Painho, seja bem-vindo. Então, a noção do nome social é algo que pode gerar uma incorporação do nome. E nós temos toda uma tutela jurídica do nome. Além do nome, meus queridos e minhas queridas, nós temos também a questão do Estado, o Estado civil. E essa é uma questão que gera sempre algum tipo de polêmica na sala, porque não tem muitos estados civis. Estado civil é solteiro, é casado, é divorciado, desquitado já foi, não existe mais o desquite, e viúvo. A pessoa com uma forma de constituição de família tão comum hoje, né, que é a união estável, não existe o estado civil de companheiro. Né? É algo que é complicado. Já há projeto de lei há muito tempo para tentar formalizar isso, mas como é uma matéria de reserva de lei, gera sempre esse constrangimento. Como eu disse, eu estou de férias do tribunal, em abril eu volto a fazer audiência, né? Mas será um prazer vocês assistirem a audiência e vão ver, muitas vezes, na hora que está qualificando a testemunha, e meu secretário de audiência pergunta, Estado Civil, a pessoa para assim um momento e diz assim, casado, solteiro? Mas eu sou amigado. Amigado não é Estado Civil. Né? Você é solteiro, embora formalmente vamos trabalhar essa questão. Qual artigo de quê, Iago? Só para saber que eu falei um monte de coisa. Diga aí. Professor? Pois não. Solteiro, casou mesmo, não Casou. volta mais a ser solteiro, não é isso? Nunca mais volta a ser solteiro, salvo se o casamento for anulado. Anulado. Anulado, né? Então, se você se divorcia, seu estado civil passa a ser divorciado. Se o seu cônjuge morre, você é viúvo. Solteiro nunca mais volta. Só pode anulação do casamento, que são hipóteses bem estritas. Tanto que, vou falar agora, mas é muito cedo para você. Né? Se for anulado por algum vício de celebração, aí ele, teoricamente, voltaria a ser solteiro. Né? Na verdade, Iago, a sua pergunta é muito importante, porque a gente não tem um dispositivo específico que trate das hipóteses. Ele só fala em vários textos, né, sobre solteiro, casado, né, divorciado e viúvo. Pergunta, Renan tem pergunta, Lorena tem pergunta. Vamos lá. Numa união estável, o Estado Civil, lamentavelmente, é solteiro. Há projetos de lei há algum tempo para formalizar uma modalidade de Estado Civil de companheiro ou companheira, mas ainda não há essa previsão legal específica. Lorena pergunta, qual a diferença entre divórcio e anulação? É uma diferença muito grande, Lorena. E eu vou explicar isso para vocês, embora esse seja um assunto de teoria geral do direito civil 2. Mas eu antecipo, dou spoiler. Você precisa entender que quando você vai celebrar um negócio jurídico é teoria geral do direito civil 2, né, e tem alguns requisitos formais para a celebração deste negócio jurídico. E o casamento é um negócio jurídico. Então, neste caso, não atendidos os requisitos para a celebração, nós podemos ter uma nulidade, que é absoluta, ou uma anulabilidade. Vou dar um exemplo fácil. Se a gente formaliza lá um casamento de um menor de 16 anos, né, vamos dizer, já não é possível mais o casamento infantil no Brasil, vamos pensar, então, alguém de 13 anos casou, fez lá o registro,
né? O cartório colocou, celebrou, o padre casou. Sim, casamento, como negócio jurídico, é nulo de pleno direito. Aí a gente pode anular o casamento. Já o divórcio, querida Lorena, é um exercício de um direito das partes. Aí chama, vou usar um palavrão, vou escrever esse palavrão aqui no chat para vocês incorporarem ao seu repertório. É o exercício de um direito potestativo. Potestativo. O que é um direito potestativo? É um direito que você pode exercitar afetando a esfera alheia, independente de quem está à vontade. Ou seja, é seu direito se divorciar. Divorciar não é anular o casamento. O casamento foi válido e nós estamos extinguindo o casamento. Tá claro, Lorena? Faz um joinha para entender. Travou, Lorena. Né? Painho pergunta se o casamento tem, a união estável tem os mesmos direitos de um casamento. Né? A união estável ela tem o reconhecimento como uma entidade familiar pela Constituição de 1988, no artigo 226. Ela é uma forma de constituição de família. Ela é uma forma de constituição menos formalizada e, por isso, gera essas confusões, porque ela é uma situação de fato, muitas vezes. Né? Você convive com a pessoa que tem ali um ânimo de constituição de família, né? Mas é, nesse ponto, sem uma celebração formal. É um fato. Você até pode formalizar uma união estável através de um contrato de união estável, um negócio jurídico, mas ela emerge dos fatos. Na prática, querido Painho, não vou falar o Anderson, né? A união estável, ela produz os efeitos semelhantes ao de uma comunhão parcial de um casamento. Né? Mas as partes podem dispor de outro sentido. Andressa pergunta, quando o casamento é anulado, existem várias hipóteses. Né? Na verdade, você vai ter a declaração de nulidade e a anulação. Isso lá é Teoria Geral de Direito Civil 2, a nulidade absoluta e a nulidade relativa. Né? A gente vai explicar isso mais para frente. Se você já é muito interessada, muito ansiosa, vê o artigo 166 e 167 do Código Civil, na parte de nulidade de negócio jurídico, e depois veja a parte de casamento. Mas ainda é muito cedo. Eu vou dizer que tem várias hipóteses. Pode ser o casamento, só para dando um spoiler, né? Pode ser a questão da idade, como eu falou, que aí vai enfortar na capacidade de indivíduo. Pode ser a questão do vício de consentimento. Sabe casamento caipira? Você se lembra de São João, quando a gente fazia festa São João, a gente fazia o casamento caipira, e o noivo era casado lá com o bacamarte, lá com a arma, né? Eu vou ter que aceitar. A coação é um vício do consentimento, pode anular o casamento. Né? Existem várias outras hipóteses, dê as mais fáceis de vocês visualizarem nesse momento. Beleza? Separação judicial, a Aline pergunta, é a mesma que divórcio? Não, não é. Separação judicial, que está em desuso no nosso ordenamento, é o equivalente ao antigo desquite. A separação judicial e o antigo desquite era só o desfazimento da sociedade conjugal, porque um casamento importa em comunhão de vida e de patrimônios. Né? Então, no Brasil, só houve divórcio a partir de 1977. Antes não havia divórcio. Né? E aí, o que é que acontece? E na Igreja Católica, por exemplo, não tem divórcio até hoje. Então, o que é que acontece? Casamento é um só, a vida toda. E aí, o indivíduo casava, mas desfazia esse casamento, porque não aguentavam mais viver juntos, alguma coisa assim, constituíam outras relações, não sei o quê. E aí, você poderia fazer, no passado, o desquite, que foi mudado para o nome para separação. Você não pode casar de novo. Você apenas separa os patrimônios. É para efeito do direito obrigacional. O divórcio desfaz o casamento. Só pode casar de novo quem se divorcia, não quem está separado. Entendeu, Aline? Tentei falar de maneira mais simples para vocês compreenderem. E restabelecimento da sociedade conjugal, como se dá? Bem, o restabelecimento da sociedade conjugal pode se dar com um novo casamento. Ou, se você apenas se separou de fato, voltando
a conviver, a coabitar. Tranquilo? Alguma dúvida? Por isso que sogra nunca deixa de ser sogra, mas, na verdade, sogra nunca deixa de ser sogra por previsão legal específica. Né? Eu não posso, eu sou divorciado, né? Mas eu não posso me casar com a minha ex-sogra. Casamento é um casamento vedado. Aí uma previsão legal específica. Ficou com alguma dúvida, gente? Posso seguir o trem? Leva motor? Vamos lá? Vamos lá. Então, nesse ponto, a questão do Estado está relacionado a isso. É importante falar, e eu já dei um spoiler disso na aula passada, mas quero afirmar textualmente agora, a questão do registro. O registro civil da pessoa natural. Por que a gente se registra, gente? A gente se registra porque a gente nasceu. Mas o nosso registro civil é declaratório. Nós nascemos, né? Nós nascemos e é preciso, nesse ponto, para poder ter não um momento em que você se torna gente. Não, você já é gente porque você nasceu. Mas você registra isso para que você tenha um controle estatal, para que você possa ter acesso, você possa ter identificações, para que você possa ter, sim, uma forma de controle, sim. O governo tem o controle, você poder exercer cidadania, né? Então, são elementos importantes nesse ponto para fazer isso. Ao contrário do registro da pessoa jurídica. O registro da pessoa jurídica é constitutivo. Ou seja, uma pessoa jurídica não registrada não é uma pessoa jurídica. Ela só se torna pessoa jurídica depois que se registra. Está claro para você? Está entendendo? Beleza? Levando o motor aqui. Ótimo. E aí sim, vamos falar sobre nós nascemos, crescemos, emburrecemos, casamos, tivemos filho, e aí podemos morrer. Como é que se extingue a pessoa natural? A pessoa natural se extingue pela morte. Essa termina a existência da pessoa natural com sua morte na forma do artigo 6º do Código Civil. Mas o que é a morte? Desculpe, não vou entrar em aspectos poéticos ou filosóficos. Mas o que é a morte? A morte, juridicamente, ela precisa ser atestada por um profissional. Né? Você precisa ter alguém, não sei se vocês já tiverem, ainda mais nesse período de pandemia lamentável, né? A pessoa parou de respirar, morreu. Sim, não. Pode até ser um fato a pessoa morrer. A gente precisa registrar que a pessoa morreu. Alguém precisa atestar que a pessoa morreu, que houve a paralisação, né, da atividade cerebral, e isso é declarado por um profissional de saúde. Essa é a regra geral, a cessação das funções vitais. Só que, além da morte natural, que é atestada por um profissional, a Aline diz que viu o vídeo com o Fachin, vejam mesmo, é muito legal esse episódio que a gente fez com ele, né? Existem outras hipóteses de morte. Uma, em absoluto desuso no nosso ordenamento, é a figura da morte civil. A morte civil era uma figura lá no direito romano, né, em que a pessoa estava morta ainda viva. Ela era considerada proscrita da sociedade. E a gente não tem isso, né? Isso seria cruel demais. Embora a gente possa encontrar alguns resquícios da morte civil no nosso ordenamento, que é o quê? A exclusão, por exemplo, por indignidade. O que é isso? É exclusão no testamento, aí a deserdação, mas é exclusão por praticar algum ato contra o autor da herança. Então, o exemplo que todo mundo pensa imediatamente é da Susana von Richthofen. E aí, o que é que acontece? Imagine que Susana von Richthofen fosse mãe já. Mãe. Quando matou seus pais lá, naquele episódio que todos conhecem.
Ora, ela tinha um irmão, né, que ela e o namorado mataram, né, os pais dela. Quem são os herdeiros dos pais dela? Ela e o irmão. Mas como ela atentou contra a vida dos pais, né, ela foi excluída por indignidade e só o irmão herda. Confere? Todo mundo entende isso? Estou tentando usar a linguagem mais acessível, né, para vocês que ainda estão no começo. Só que imagine que Suzane fosse mãe já. Ou seja, ela tinha um filho. E aí o que acontece? O irmão herda, mas não herda sozinho. Herda junto com os filhos de Suzane. Porque os filhos de Suzane não atentaram contra a vida dos avós, os pais dela. E aí, nesse caso, eles concorrem como se Suzane tivesse morrido. Parece uma morte civil. Sabiam disso? Sabiam disso, não? Anota aí para vocês pesquisarem mais. Isso se chama direito de representação. Os filhos do filho pré-morto. Imagine o seguinte: vou mudar o exemplo. Eu tenho 2 filhos, Marina e Rodolfinho. Marina tem 20 e Rodolfinho tem 15. Imagine que Marina já tem uma filha. Eu tenho aí um neto. A gente viu que eu tenho um neto, é um neto canino, é o Buck. Mas imagine que eu tivesse um neto humano, né? Uma Marininha 2 a missão. Imagine que Marina, minha filha, tenha morrido e tenha 2 filhos, Mário e Marina. Quando eu morro, quem são meus herdeiros? Meus descendentes seriam Marina e Rodolfinho, mas Marina morreu, ficou só Rodolfinho. Mas como Marina tem 2 filhos, esses 2 filhos juntos concorrem como se no lugar de Marina. Entendeu? Isso chama direito de representação. Mas vocês vão estudar isso na última matéria de direito civil do curso, que é direito das sucessões, beleza? Tranquilo aí? Morte civil, entenderam, né? Morte civil é uma exclusão, né, de direitos em função de determinadas circunstâncias de fato, mas sem haver a morte da pessoa. O que nos interessa nesse final de aula é a morte presumida. O que é a morte presumida? A morte presumida tem 2 modalidades. Uma modalidade é chamada de justificação de óbito. Ela é prevista no artigo 88 da Lei de Registros Públicos e foi ampliada pelo Código Civil de 2002, no seu artigo 7º, incisos 1º e 2º, que disse que a morte presumida, a declaração de morte presumida, pode ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data do procedimento, do falecimento. Só para vocês entenderem, para declarar que alguém morreu, eu preciso de um corpo. Sabe essa coisa de série da Netflix, série policial? Sem corpo não tem crime? Não é mesmo? Então a gente precisa de uma declaração, de uma justificação de óbito. Lembra lá do caso do goleiro Bruno do Flamengo? Não acharam o corpo, né? Não acharam o corpo. Então levaram nesse ponto a uma indicação de que efetivamente a Elisa Samúdio tivesse morrido. Ou seja, mas enquanto não tem corpo, ninguém pode afirmar peremptoriamente de que alguém morreu. Entende? Ah, não, mas se ela aparecesse agora, você ia ficar cara de bobo. Ela não apareceu, a gente acredita que ela tenha morrido.
né? E essas circunstâncias, a pergunta, é que usam exatamente, Laura, excelente observação. É isso que justificam que usam para justificar a morte de pessoas soterradas, como Brumadinho, Mariana. É uma circunstância em que você tem aí um desaparecimento na pessoa. É muito provável que a pessoa morreu. Não sei quantos de vocês, pelos rostinhos juvenis de vocês todos têm idade de ser meus filhos, mas não sei aqui quem lembra de Ulisses Guimarães, né? Ulisses Guimarães, ele entrou no helicóptero com a mulher e com outro senador e a esposa, e esse helicóptero caiu. E só acharam o corpo da mulher de Ulisses Guimarães e do senador Severo Gomes, que estava com ele. Nunca acharam o corpo de Ulisses nem da mulher de Severo. Alguém pode fazer a brincadeira. Não, eles fugiram os dois para viver um grande caso de amor, estão na Ilhas Bahamas até hoje. Né? Mas perceba, não, há um grande problema. Ele entrou no helicóptero. Não acharam o corpo, não acharam a alçada, não acharam nada, mas há uma grande probabilidade de ele ter morrido. Essa é a justificação de óbito. Entenderam? É uma morte presumida sem declaração de ausência. Por quê? Presta atenção em mim para acabar a aula. Né? A modalidade mais tradicional de morte presumida é a ausência. O que é a ausência? Alguém sempre, quando tem aula presencial, o que é a ausência? É não ter presença. Claro, né? Não está presente. Ok, mas vamos lá. O que é a ausência? A ausência é uma situação de fato. Alguém estava aqui e não está mais. Sabe aquela coisa antiga que dizia, o cara saiu para comprar cigarro e sumiu? Isso é algo que o indivíduo desapareceu. Desapareceu. Não deu notícias mais. Sumiu. É claro que nós estamos vivendo um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais interligado. As câmeras de celular perguntam. Não, mas perceba que a figura da ausência é uma figura secular. Porque as pessoas desapareciam mesmo. Desapareciam. Desapareciam e não davam nenhum sinal de vida. Só que a pessoa tem aqui contas para pagar, direitos e obrigações a serem exercidos. Faz o quê? Se alguém desaparece sem dar notícias, nós vamos ter que fazer uma curadoria desses bens do ausente, porque a gente precisa garantir o cumprimento dos negócios jurídicos. Perceba que, no passado, presta atenção, anota isso, que é coisa interessante, no Código Civil de 16, eles enquadravam a ausência como uma hipótese de incapacidade. Mas o ausente não é incapaz. O ausente só não está presente. O ausente, a gente não sabe se o ausente está vivo ou não. Mas ele tem negócio jurídico, não tem corpo e não tem notícia. E aí, o que é que a gente faz? O responsável, né, nesse ponto, normalmente o cônjuge, o companheiro, ou pode ser um ascendente ou um descendente, vai a juízo requerer a curadoria dos bens do ausente. Isso é uma forma de proteger este patrimônio. Se a pessoa voltar, reassume os seus negócios a partir desse momento. Mas se a pessoa não voltar, se afastar, portanto, mais de 1 ano da declaração da ausência, nós vamos fazer uma sucessão provisória. Ou seja, tem mais de 1 ano que a pessoa não dá um sinal de vida, não dá um telefonema, não mexeu em conta, não tem nenhum tipo de indício que possa levar a considerar que ela está viva. Vamos imaginar, vamos presumir que ela morreu. E aí o que a gente faz? Uma sucessão provisória. Só que essa sucessão provisória é complicada. Sabe por quê? Porque os herdeiros
vão se emitir na posse dos bens do ausente, mas tem que dar garantias caso o ausente volte. E aí, 10 anos depois da declaração de sucessão provisória, nós podemos fazer a sucessão definitiva. E aí os bens, você levanta todas as garantias e faz como se o indivíduo até morto, porque provavelmente ele deve estar morto mesmo. E note que há até uma presunção, se ele tiver, até pela ordem cronológica, nesse momento já tiver mais de 80 anos, a gente não precisa esperar tanto tempo, mas você não teve corpo até agora. E se ele volta, depois de no mínimo 11 anos, né? Porque você teve a coroadoria, 1 ano para sucessão provisória e 10 anos para sucessão definitiva. O cara volta, ele volta e tenta reaver os bens como tiver, mas não tem garantia nenhuma. Se os bens estiverem destruídos, se não tiver nenhuma dado, já era. Mas ele, claro, precisa nesse ponto. Porque a gente, quando faz a declaração de ausência, a gente vai fazer a baixa no registro da pessoa. Voltou aqui umas perguntas aqui, ó. Daiane, desconectei do corpo para que você... Na regra geral, Daiane, para eu declarar a morte de uma pessoa, eu preciso do corpo. A justificação de óbito é justamente para quando é muito provável que alguém morreu, porque ele estava em guerra, ele estava num acidente, ele estava num dado, mas não acharam o corpo, a gente pode garantir isso, né? Geiel pergunta, qual a diferença de curadoria e curatela? Na verdade, a curadoria dos bens é uma curatela. É simplesmente uma diferença dos substantivos, mas, na verdade, elas dizem a mesma coisa. A Alanda está saindo, e no caso, Marione pergunta, no caso de morte do indivíduo, se os herdeiros eram também as dívidas, vou dizer essa expressão, mas é mais em dia das obrigações. Você diz assim, ó, esse aqui é o herdeiro das minhas dívidas. Na verdade, você não herda dívidas. Você herda o patrimônio de alguém, que tem um lado ativo e positivo. O herdeiro paga as contas do falecido, o herdeiro paga as contas do falecido até o limite da força da herança. Ou seja, ele paga as contas do falecido com o que ele recebeu do falecido, não com o seu patrimônio pessoal. Entendeu, Marione? Aí eu me empolguei demais e aí estourei o tempo. Então, eu vou encerrar e aí, aula que vem, eu começo com direitos da personalidade, beleza? Espero que tenham gostado da aula. Repetindo a todos e todas, esta aula fica gravada, né, num momento próprio, pessoal ansioso, não posso fazer nada. Se inscrevam lá no canal no YouTube. Aí, quando entrar, eles automaticamente mandam lá a notificação para vocês. Espero que tenham gostado. Bahia ganhou, perdeu? Como é que está o jogo aí? O que está falando? Sortear livro? Não, Laura, eu fiz um concurso. 0-0. 0-0 ainda, né? Eu fiz um concurso aí para o pessoal fazer memes da aula, aí eu ia postar 10, mas não chegou a 10, aí estou esperando até hoje. Continua valendo. Ah, não, tem que ter 10 pelo menos. Tem que ter 10, tem que ter participação. Não gosto de Em minha defesa, eu queria participar desse concurso, mas fazer meme quando só tem resenha de uma aula é barril também. Não, mas você pode inventar, rei. Você pode pegar uma foto minha, posso fazer pose, posso ficar aqui postando o Wolverine aqui, posso, sei lá, pegar meu violão, meu saxofone, posso beber água, dizer assim, olha, o professor bebe água. Faz qualquer coisa aqui, você tira uma foto aí e faz o meme, né? Faça os memes. Beleza? Anotado. Ok, gente. Deus abençoe vocês, para aqueles que têm fé, aqueles que não têm fé, que todo se cuide, está muito complicado, estamos todos passando por dificuldades, receba minha solidariedade e a gente se encontra. Beijo, fui. Como diria no meu tempo, tchau, Banda Mel. Fui.